Ai, ai. Deixa eu terminar de fazer aqui. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Tá? Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse concerto de poesia, concerto de outono. Tá um dia lindo aqui no Rio, tá um dia lindo, né? Bem gostoso, né, gente? Muito diferente do verão que teve aqui. E, e esse concerto, ele é um concerto que traz um autor baiano, um querido amigo de muitos anos e um grande poeta, poeta de referência da Bahia e do Brasil, consequentemente, né? Mas é um poeta de referência da Bahia, né? O Rui Espinheira Filho, que eu conheci quando eu não tinha 25 anos, eu conheci através de livro, né? Estava contando para ele a minha como é que eu conheci o Rui, primeiramente pelo livro, indicado por uma pessoa muito especial na minha vida, que foi o professor Eduardo Portela. Chegou para mim e disse assim: "Ó, você tem que ler esse poeta, Suzana." E aí eu li o Rui, e alguns anos depois eu fui conhecer o Rui num encontro em Sergipe, um encontro de poetas em Sergipe. E de lá para cá, nunca mais deixamos de nos comunicar, de nos visitar. Ele vem ao Rio. Agora já faz um tempo que ele está devendo visita para o Rio, né, Rui? Então, Espero que eu sim. queria, eu queria assim, fazer uma breve apresentação dele, depois vou passar para o Nuno comandar a nossa. Isso não vai implicar em que eu também não fale um pouco com ele, com o nosso poeta, tá? O Rui, não é? Ele é jornalista, né? Mestre em Ciências Sociais, doutor em Letras e professor de Literatura Brasileira do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia. Ele nasceu em Salvador e eu acho que ele está morando. Você está morando ainda em Salvador, mas é num bairro mais afastado, né, Rui? É o Eu estou no município da Grande Salvador, vamos dizer assim. é Eu moro num, como é o nome? num- É um nome é uma cidade, Camaçari. Camaçari, porque eu não sabia bem se era o bairro ou uma Não, cidade. é uma cidade, Camaçari, né? Agora eu moro como é que se diz? Numa, me passou a palavra aqui agora. Condomínio. Ah, Condomínio, sim. condomínio enorme. Uhum. E aí eu moro aqui desde 2016. Eu fui aí uma vez. Desde 2006. Tá. Eu fui aí, fui aí. Você fez um almoço uma vez, eu fui aí. Mas então, vou continuar um pouquinho da biografia do Rui, tá? Ele é Prêmio Rio de Literatura, de 85. Ele é finalista do Prêmio Nestlé de Literatura. Tem muitos outros prêmios, né? Na verdade, tem muitos outros prêmios. É finalista do Jabuti, com outros. Inclusive, eu estava aqui vendo, eu tenho praticamente a obra completa do Rui. Estava mostrando aqui, eu estou na minha casa, né? Um dos livros em que ele reuniu a obra, parte da obra, foi esse aqui, Estação Infinita, uma edição da Bertrand Brasil, Estação Infinita e outras estações. Agora, como autor, né, o Rui ele é múltiplo, o Rui é poeta fundamentalmente, né, mas ele é ensaísta, ele é cronista, romancista, autor de literatura infantil, tem alguns livros, né, eu acabo sempre, às vezes eu tenho o privilégio de ganhar e outras não, né, tá? Mas mostrando aqui, eu tenho e alguns livros daquilo que ele faz maravilhosamente bem, que são sonetos, afora, não só sonetos, por favor, elegias, versos livres, versos muito líricos e que tem um tom épico, que eu penso sempre, muito marcados por imagens, né, pela música,
não é? E muito, sempre muito comoventes, né? Então, assim, queria começar falando é, é, como apresentando o Rui assim, e passar agora para o Nuno, que ele vai conversar com o Rui sobre a sua poesia, sua obra. O concerto é justamente isso, é a gente passar em revista, né? Cada poeta convidado passa em revista a sua obra, não é? Então, é isso aí, Rui. Obrigada por ter vindo. Nuno, é com você agora, querido. Eu agradeço. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui nessa tarde. Mestre Rui, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente compartilhando a sua poesia. É, vou iniciar com uma pergunta que ela, de certa forma, ela é um clichê, mas é um clichê que é importante para a gente, porque através dela a gente entende como é a relação mais específica do poeta com a poesia. Essa pergunta, eu geralmente abro o concerto com ela, e enfim, se traduz no seguinte: como é que começou a sua aproximação, como é que se deu a sua relação com a poesia? Onde é que foi esse momento como se deu esse estalo que lhe apresentou a realidade de ser poeta? Isso, na verdade, irmão, vem da infância, porque eu comecei a ler muito cedo. E minha mãe, que me ensinou a ler, eu sempre digo, lembro isso, no interior da Bahia, em Poções, mas eu sempre tive a impressão que ninguém me ensinou, porque eu já sabia. Porque eu comecei muito cedo a ler. E claro que tinha ao meu alcance vários tipos de livros. Meu pai tinha uma boa biblioteca, era um intelectual de alto nível, e eu ficava forçando lá e pegando as coisas desde muito jovem, desde garoto, e ler. E a poesia me chamou a atenção em particular, né? E eu comecei a ler aqueles poetas, pelo menos os românticos, os parnasianos, entende? E aí fui passando a conhecer aquilo e aí começar a tentar fazer alguma coisa parecida. Que a gente sempre começa dessa forma, né? Seguindo o caminho das pessoas que a gente admira. Então, é muito remota essa atração minha pela poesia. Mas não foi fácil. Eu tive que aprender muito, tive que ler muito depois. Tanto que eu fui publicar meu primeiro livro individual aos 31 anos de idade, né? Eu achava que eu ia morrer como um poeta romântico, com 20 anos, 24 anos, mas não morri. Então eu cheguei aos 31 e publiquei meu primeiro livro, que era um livrinho, um livreto. Era, na verdade, uma cadernetinha, lá em Feira de Santana, aqui na Bahia. E foi o livro que abriu o caminho para mim, porque eu estava contando isso aqui à Suzana há pouco. Eu publiquei esse livro em 1974 e o editor, que foi o poeta Antônio Brasileiro, eu disse a ele: quantos exemplares você vai querer tirar? Eu digo: não. Você que sabe, ele tirou 500 exemplares. Eu deixei 100 na mão dele, para ele dar a quem quisesse, e fiquei com os outros para dar também, né? Que eu não sei vender nada. E aí comecei a mandar esse livro para algumas pessoas e dar de presente na mão de muita gente, amigos meus de Salvador e tal. E uma das pessoas para que eu mandei o livro, que eu admirava por causa da história do modernismo brasileiro, Mário da Silva Brito, eu não conhecia pessoalmente, mas eu admirava tanto o livro dele que mandei o livro para ele.
Ele não respondeu nada. Os meses passaram, ele não respondeu. No ano seguinte, eu pensei em tentar publicar um livro de crônicas, que eu era cronista diário da Tribuna da Bahia. E preparei um livro de crônicas. Tentei algumas editoras, eles elogiavam e tal, mas não queriam. Aí minha primeira mulher, Gilca, disse: Rui, você não mandou para a civilização brasileira. Eu respeitava tanto a civilização brasileira que não tinha ânimo de mandar coisa minha para a civilização brasileira. A civilização era importante demais. O Enio Silveira, aquele grande editor. Aí eu peguei duas das crônicas do livro, que naquele tempo, para você tirar cópia, era uma loucura, né? Era um tempo muito mais É antigo do que o verdade. de hoje. Aí peguei duas, quando botei no envelope e mandei para a civilização brasileira, com o nome do Enio Silveira. Eu sabia que era editor. Passaram uns 10 ou 15 dias, eu fui ao apartamento de um irmão de Gilca, e aí, na hora que nós estávamos no apartamento, que era o mesmo condomínio que a gente morava, um condomíniozinho, eu vi uma moça, acho que era empregada da casa, sair e abrir o negócio de colocação de correspondência, né? Ela abriu. Quando ela abriu, eu vi o, a marca da civilização brasileira. Aí aquilo me deu um susto. Eu Uhum. olhei assim, eu disse: minha senhora, por favor, me permita olhar. Quando eu olhei, era uma carta para mim, que foi parar noutra casa. Era do Enio Silveira. O Enio me fez uma carta emocionante, mudou minha vida. Ele tinha lido meu livro de poemas, Ainda bem emprestado que a pelo Mário Bíblia da Silva deixou Brito. Aí a ele fez caixa uma do série de foi parar na elogios. caixa do Correio de Ouro. Gente, tem um som. Tá. Pode Então, continuar. foi uma coisa impressionante para mim. E aí ele disse: não, vamos ficar em contato e eu vou ler as tuas crônicas que você me mandou e vamos voltar a conversar. O resultado é que, até o fim do ano, ele editou um livro de crônicas pela civilização brasileira. Uhum. E, claro, isso criou um contato de amizade. Eu fui ao Rio para visitar Uhum. o Enio. Ele ficou muito contente, o Mário da Silva Brito estava lá também. Fiz uma amizade com o Mário da Silva Brito preciosa. Inclusive, uma amizade boêmia, né? Toda vez que eu ia para o Rio, a gente saía juntos, para tudo quanto é lugar, tudo quanto é botequim e tal. Era muito bom. Grande figura. Então, o que é que acontece? Essa minha aventura com o Enio, em 79 saiu um outro livro meu, que reuniu os dois, o primeiro e um segundo que eu estava escrevendo. Foi esse que Suzana conheceu. Foi. Foi esse que deram ela para ela ler. E saiu em 79. E com o Enio eu ainda publiquei mais dois livros, além desses dois. Mais um livro de poemas e um romance que foi premiado no Rio em 1985 e foi editado pelo Enio na outra editora dele. Né? E fizemos essa amizade. Então, por essas coisas, eu consegui romper a grande distância entre o Nordeste e o Sudeste Isso, do que país, que era existe. um negócio pavoroso. Você ser escritor nordestino que mora no Nordeste é uma parada dura. Né? E eu fui Ainda hoje, começar né? Bem exatamente com o Enio menos. Silveira. É. Hein? Hoje, bem menos, mas ainda é. E, na época, sem a internet, Sem sem, Naquele tempo internet, sem a era um quanto horror, aproximação que a mais. internet desenvolveu, era era muito muito mais, era difícil. uma barreira mesmo. Né? Agora, eu tive umas coisas na vida muito interessantes, já que falamos nessa passagem para a poesia, é que em 85 eu fui um dos ganhadores do prêmio de romance do Rio,
E, em 1981, eu ganhei o Prêmio Nacional de Poesia Cruz de Souza, que pagava R$ 500.000, lá de Santa Catarina. Eu venci o prêmio. Isso também foi um negócio. Fiquei conhecido porque a imprensa toda me procurou no Brasil. Entendeu? Eu, quando soube dessa notícia, eu estava em casa, e um irmão meu, Tuna, cineasta, que morreu há alguns anos, Tuna chegou e bateu na porta, eu não sabia que era ele, abri a porta, eu estava sozinho em casa, em Salvador. Eu abri a porta, era ele, e ele virou para mim: "Você já não está tomando um aí, não?" Eu digo: "Oxe, Tuna, por que eu estaria tomando uma hora dessa em casa assim, que eu estou sozinho aqui?" Ele disse: sua casa é uma droga, não tem telefone, não tinha mesmo. Eu estava pagando um telefone que ainda não tinha recebido. O país inteiro está lhe procurando. Vamos lá para casa porque o Jornal do Brasil está enchendo meu saco, as TVs estão enchendo meu saco atrás de você. Vamos para lá que eu tenho o telefone. E minha mulher estava trabalhando e a gente não tinha como entrar em contato com ela porque não tinha telefone. Aí fomos para a casa dele e tal, e daí a coisa se desenvolveu. Então, esse prêmio teve uma repercussão muito grande. Uhum. Teve um problema, que eu acho que foi um problema, né? É que o Enio, por exemplo, me escreveu imediatamente dizendo que queria editá-lo. Mas aí, no contrato, quem tinha que editar era Santa Catarina, o governo de Santa Catarina. Então, era uma edição da, do negócio da cultura deles, não, né? Secretaria Secretaria de de Cultura. Cultura, coisa Mestre, desse tipo. sem É. querer interrompê-lo, mas eu gostaria de inserir a gente no correr da conversa, a gente vai conversando, eu vou sempre pedir para que posso tratá-lo de você, né? Para que você leia três poemas, né? Então, você poderia ler para a gente, falar para a gente três poemas agora, para que as pessoas comecem, nesse concerto, Posso, no âmbito desse concerto, a entrar em contato com a sua poesia e aí depois a gente prossegue o papo, porque esse papo é muito bom. eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, eu marquei as partes deste livro novo meu, que saiu em junho passado pela Record. Então, eu vou ler o poema que é o título do livro, que é A Invenção da Poesia. Então, tem um poema com esse título. O título do livro é A Invenção da Poesia e Outros Poemas. Tá? Esse é o sétimo livro que eu publico pelo grupo Record. Esse é outro fenômeno. Então, vou ler este poema de abertura, que é A Invenção da Poesia. Vai se encantando na vida que em sua alma clareia, das manhãs até as suaves carícias da lua cheia. É um menino que desperta e o mistério vem sonhando. Logo que entreabre os olhos, é um passarinho voando. Às vezes mais, uma nuvem em que se esconde um dragão, ou veleiro de altos ventos navegando na amplidão. Sonha o mar que lhe mostraram num gesto amplo, o mar que logo lembrou-lhe o céu, o mar de nunca acabar. Que lhe disseram das fadas, existiam pequeninas e até um pouco maiores, disfarçadas de meninas. Muitas as faces de tudo, e esplendentes, mas destino é a mais bela e que sussurra suas canções ao menino, e com a poesia vai, num tom cálido e profundo, embalando o que será mais um poeta no mundo. Então, esse poema, o que ele diz é que não é o poeta que faz a poesia, é a poesia que faz o poeta. Né? E eu sempre acreditei nisso, desde menino, e eu falo de menino aqui. Eu posso ler para vocês aqui, porque Suzana me falou dos sonetos líricos, que ela gosta muito.
O segundo poema deste livro é um soneto chamado Soneto do Puro Silêncio. É Rui, muito puro. fala o nome do livro para gente, para ficar como referência para as pessoas. A Invenção da Poesia e Outros Poemas. Uhum, Pronto? Então, tá. o segundo poema é este soneto. Soneto do Puro Silêncio. É muito puro este silêncio, tanto quanto o teu riso que escutei outrora, em seus lampejos de luar e aurora, e que ficou em mim num suave espanto. Puro silêncio, assim tão doce quanto aquela vida foi antes da hora em que também silêncio foste embora, deixando à noite o frio e o desencanto. Tão puro este silêncio, e tua lembrança de lua, de sol, de gestos de criança, as tuas mãos, os teus olhos, nossas vidas, mas só memórias que o tempo está morto, como o riso tão claro, como o porto de que partiram minhas naus perdidas. E posso, já que foram pedidos três aqui, Aqui é de três em três. É de três. eu posso ler também aqui agora um poema completamente diferente, que é Uhum. um soneto também, mas é outra coisa, que se chama Soneto de um Triste País. Vou pegar aqui na página 188. É um soneto que eu não resisti à tentação de escrever, embora eu tenha outros poemas assim de sentido social. Soneto de um Triste País. Após uma reunião ministerial. Embaixo tem a data, Brasil, abril de 2020. Todo mundo vai se lembrar desta reunião ministerial. Eu botei como epígrafe um trecho de Camões. Apagada e viu tristeza. Camões, os Lusíadas. Então, é um poema amargo e revoltado. É um soneto. As mais belas canções, eis que as cantamos em tempos de esperanças e alegrias, eras de generosas fantasias, e agora apenas nos envergonhamos. De um país que tão alto já sonhamos, e que hoje é como um poço de agonias, transbordando dejetos de idiotias, em que nós mesmos, nós, o transformamos. Porque foi nosso voto demenciado que a essa escória entregou todo o poder, de onde nos chega o horror em vendavais. Ah, voltemos ao sonho abandonado, para que não venhamos a viver noutras trevas como estas, nunca mais. É isso aí, mestre. Esse percurso histórico foi muito doloroso e ainda está sendo, né? De algum modo, os ecos dele ainda nos doem. É, aconteceram coisas terríveis, né? Terríveis, é. Continua acontecendo de certa forma. Eu queria desdobrar um pouco a primeira pergunta e para ligar com um ponto que eu tenho muita curiosidade na sua Você obra. sabe que nós fomos finalistas juntos no Prêmio Rio de 2018 Ah, de olha, poesia? No Prêmio Rio, sim, sem dúvida. Nós estávamos lá como finalistas. Pois é, estivemos lá juntos, é verdade. Nossos livros Foi ótimo. da livraria do Eduardo Lacerda, da Isso, editora do Eduardo pois é, Lacerda, Patuaba, onde eu publiquei 6 livros. editora maravilhosa. E Eduardo, Ele figura incrível também. Eduardo é os livros são muito bem feitos, né? bem feitos e ele é uma pessoa admirável, assim, É, de um encanto pessoal, de uma grandeza é uma também. grande figura.
enorme. É um Enio Silveira da contemporaneidade, né, o Eduardo? Mas então, voltando aqui, né, nesse momento inicial lá dessa liga lá na infância, eu tenho uma curiosidade se essa aproximação se deu por conta da sonoridade, da forma, da música, das palavras, ou ela se deu pelo conteúdo, mais pelas ideias que estavam ali expressas. É uma questão aí. E aí, desdobrando essa resposta, eu queria passar para o soneto, porque o soneto é uma forma que a gente pode operar essa forma de uma maneira musical ou contramusical, mas de qualquer maneira há essa vinculação com a música, né? Por adesão ou por oposição a gente se relaciona. E que é uma prática sua essa escrita do soneto como, né? Qual é a relação, como é que o soneto esteve presente lá e se essa aproximação se deu naquele momento mais pela sonoridade, mais pelo sentido ou pelo casamento específico entre som e sentido já na infância? Eu acredito que pelas duas coisas. Uhum. Porque a poesia que eu lia era uma poesia realmente muito musical e aquele conteúdo também me interessava demais. Tanto dos românticos, que realmente me ensinaram muito, os parnasianos também me ensinaram muito. O Bilac, por exemplo, eu acho um poeta absolutamente fora do comum. E ele, na verdade, é um parnasiano, mas ele, na verdade, também um romântico tardio. Ele tem coisas na poesia parnasiana dele que os românticos tinham na poesia deles. Então, muitos dos parnasianos eram muito quadrados. Então, às vezes, faziam aquela coisa com muito rigor técnico, mas deixando muito a desejar. Né? E o Bilac não, o Bilac era um cara que acertava. Eu sei um soneto de Bilac de memória, que é o Nel mezzo del camin, né? Que ele dizia: cheguei, chegaste, Uhum. vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinha almas de sonhos povoada, e almas de sonhos povoada eu tinha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto teu rosto umedece, nem te comove a dor da despedida. Eu saltei o segundo quarteto. E eu solitário, Aí já é o final. é, Eu saltei o segundo quarteto, não sei porque me deu um branco aqui. Chegaste, vinha solitário e triste, triste solitário eu vinha, tinha as almas de sono povoado e alma de sono povoado eu tinha. e paramos de súbito na E estrada. paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a minha, tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Isso é É um lindo, soneto magistral. é Um lindo. romântico teria escrito esse soneto. Um poeta moderno teria escrito esse soneto. É magistral. Porque Então, esses ele poetas explora o todos, paralelismo, né? Ele vai explorando esse paralelismo ao e longo de ele todo. faz de forma magistral isso, né? Ele tem muita coisa assim na poesia. De vez em quando eu pego o Bilac aqui, releio o Bilac, com muito prazer. E o Não, interessante é que ele foi. existe uma forma de ler poesia que eu gosto muito, que é a gente esquecer. Uma das formas, e que acho interessante, é esquecer a localização no tempo. Transformar esses poemas em poemas nossos contemporâneos e ver o que de contemporâneo eles podem conter. Né? Então, um poema como esse, por exemplo, ele pode parecer nosso contemporâneo, ainda que
por alguns detalhes, a gente possa datá-lo, né, e situá-lo num determinado momento. Mas há elementos em bons poemas, nos bons poemas de cada tempo, né, que trazem eles sempre ao nosso presente, né? Isso foi um exemplo muito bem colhido, Rui. É por isso, por essa razão. Eu acho que minha poesia, de modo geral, é musical, com uma exceção ou outra, talvez. Mas normalmente é, porque a questão do ritmo, a questão da cadência, a questão da sonoridade das palavras, isso é fundamental. E falta tanta gente, eu fico abismado. Eu leio poetas que eu fico dizendo: que diabo é isso aqui? E tem uma coisa grosseira, né? Sem musicalidade nenhuma e tal. Não é possível em poesia. Poesia tem que ser musical. Há uma aproximação absoluta entre música e poesia. E certas prosas também. Tem prosas que são extremamente musicais. Você vê, por exemplo, um autor como Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era um mestre nisso, né? É uma prosa poética o tempo todo. É impressionante isso. Então, eu acho que essas coisas todas me atraíram e eu enfiei a cara na poesia para valer, né? E outra coisa que eu tinha com certeza, porque eu tenho até hoje, quer dizer, a necessidade de expressão, né? Eu queria exprimir o que eu sentia, o que eu pensava. Então eu ia para lá, enchia cadernos, o Diaba 4 e coisa e tal. E então, até publicar o primeiro livro. Aí eu fiquei, depois publiquei o segundo, já com o Enio Silveira, e aí eu acho que amadureci, em definitivo, né? Eu acho que eu amadureci. Antes eu estava meio assim, mas isso é normal. Isso é normal. O primeiro livro que Drummond escreveu, que quis publicar, Mário de Andrade e Manuel Bandeira não deixaram ele publicar, porque não viu qualidade suficiente para isso. Ele aguentou um tempo, que coisa e tal, depois publicou um livro maduríssimo, né? Alguma poesia. Já Uhum. começou com a maturidade enorme, mas o primeiro não ia convencer, não. E, Não e convenceu depois, aqueles dois, e depois de uma Mário de Andrade e oficina, Manuel Bandeira, não, e dois grandes depois de uma amigos dele. oficina por carta com o Mário, né? Aquela Ah, sim, correspondência é uma oficina por carta, né? exatamente, O Mário chega, exatamente. corta aqui, olha aquilo ali, presta atenção nisso, É, ó, aquilo ali não tem como e tal. E assim tem é toda uma oficina verdade. ali. Que turma aquela, hein, rapaz? Que geração. O século XX foi muito rico no Brasil. De poesia nem se fala. Música, muita coisa boa. Pois é, Ficção, eu tinha ficção, aqui, estudos sociais. O Brasil foi muito rico no século XX. Não sei como exatamente, será nesse século XXI. eu tenho uma pergunta para desdobrar disso aí, mas antes eu queria lhe pedir para você falar três poemas. Aí eu vou desdobrar uma pergunta desse, que eu já estava aqui com uma questão pintando, aí você tocou no ponto exato, essa questão desse círculo de mentes, né, que fermentam o nosso pensamento. Mas fala três poemas para a gente e depois a gente prossegue, por favor. Você quer mais três poemas? Três poemas, é. Eu vou lhe pedir, a cada passo aqui, eu vou lhe pedindo sempre três poemas para a gente ir em blocos, assim, Tá conhecendo certo. melhor a sua poesia. Eu vou ler mais três desse livro mais recente. É, que chamaram a atenção de algumas pessoas, né? Que comentaram comigo, e até para minha surpresa, porque um deles eu achava que tem um chamado Conto de Primavera, que eu fiquei impressionado, porque eu esperava que não fosse ter assim uma, uma leitura e tal, uma aprimorada de alguém, que alguém se impressionasse com ele. Bom, tá aqui. Não, eu botei a página errada.
Mas eu acho isso. Qual é o livro? Qual é o livro, Rui? É esse mesmo aqui, esse mais recente. Esse não chegou ainda para mim. Conto, E eu tenho ele aqui, mas acontece que eu cheguei para o concerto do trabalho, assim, conto de primavera, tá certo. 67. Achei. Veja que é um poema de lirismo absolutamente diferente. Não é um soneto, não é um poema metrificado, né? É um poema em versos livres. Conto de primavera. Ela deixara as crianças dormindo e em sua cadeira de balanço tinha um ar sonhador. A poucos metros, na poltrona preferida, ele lia com grave atenção um volume de muitas páginas. Isto até que sentiu como se uma brisa suave e desviou o olhar para que se embalava na cadeira, mais uma vez constatando que ficava a cada dia mais bonita. E então, como se sentisse uma carícia muito leve, como a mais leve brisa, ela suspendeu o embalo, olhando para ele, e sorriram. É uma historinha poética. Tem outro poema que eu fiz aqui, que está aqui também, desse livro, que é, a gente vai ver aqui o que o que eu devia aos românticos nesse poema, né? Uma canção de saudades. Epígrafe, oh, que saudades que tenho. Casimiro de Abreu. Longas saudades da vida, que agora parece enfim estar fechando o horizonte. Fundas saudades de mim. Saudades do pai, da mãe, irmãos, amigos, amadas. Sonhos abrindo caminhos nas ruas das madrugadas, ou nos dias cintilantes, a toda hora possíveis, pois não havia nenhuma crença em sonhos impossíveis. Saudades de verdes campos, do vasto tamarindeiro, do dezembro em festas, dos novos mundos de janeiro. Saudades de tantos bares, tanta música ao violão, dizendo o que ardia em nós e era perene canção, de desejos e esperanças, ilusão, desilusão, mas sempre em rumo de amor, nas sendas do coração. Oh, que saudades de olhares, e mais dos que refugiram, ofuscando-me em quimeras e me deixaram, partiram. Oh, saudades da que vi, quase criança entre as crianças, doce como brisa pura, linda menina de tranças, clara, princesa da neve, sempre a mesma na memória, como de um conto de fadas a iluminar minha história. E loiras, negras, morenas, com seus ritmos sensuais, a reger epifanias que não cessarão jamais. Amplas saudades de tudo, a que saudades merece, vasto gesto carinhoso que me embala, que me aquece. Densas saudades da vida, que mais e mais me comove, já chegando aos 80 anos, depois aos 99. Não, não, é longe demais. Bem antes irei dormir o sono profundo de que ninguém pode fugir. Há sonhos que me sonharam, a vida que, enfim, se apagará sem sonhar quaisquer saudades de mim. Essa é um débito romântico por essência, né? Uhum. E deixa eu ver outro aqui. Eu estou escolhendo os poemas menos longos. Esse foi mais longo, porque facilita mais a leitura.
e a absorção, né? É uma das qualidades do soneto, né? O soneto tem essa qualidade. Por ele ser um poema de apenas 14 versos, a gente tem que desenvolver uma ideia naqueles 14 versos e de maneira muito medida, que ele começa, acaba e é sintético e, e tem que dizer o que veio, né? Então, isso é uma das É, várias qualidades. deixa eu ver um poema também diferente aqui, que não seja um soneto. Ah, Soneto é o que mais tenho, aqui e fora daqui. eu tenho, eu tenho aqui, Tem um poema chamado O Baile. É outro poema em versos livres também, pequeno também. O Baile. À maneira de um tecido qualquer, o tempo se esgarça. Já foi belo como um vestido de baile. Aquele, por exemplo, que dorme no guarda-roupas e aos poucos se fez apenas sombras nas sombras. E ela pensa no esplendor do baile e abre as mãos e colhe das sombras o vestido e sente no corpo a valsa brilhante e cálida, como as lágrimas que correm no seu rosto. E o personagem é uma mulher, né? Maravilha. Eu tenho um poema seu que eu gosto muito, que você conversa com Borges, e eu vou usar como introdução a essa pergunta que eu queria fazer, que eu quero fazer. Chama-se Blind Borges, né? A vasta e vaga morte, esse outro sonho, não é só outro sonho. É a mais remota ilha de ouro a que nossa derrota nos leva, inexorável, sonho a sonho. Latidos pelos cães, sonho após sonho, sonhamos. Esta é a vida, a vela, a rota do homem, sonhar. E em áurea praia ignota, sonha o que sonha o sonhador, que é sonho. Isso é o que pulsa em nós, o ansiado ouro, distante aqui no coração, tesouro cuja procura tece a nossa sorte. Rumo que a alma singra e sagra em ouro, até chegar enfim a esse tesouro incorruptível que nos sonha a morte. É, pois é, eu particularmente gosto muito desse soneto. É muito bonito. É muito Quando eu escrevi esse soneto, eu fiquei muito grato por ter escrito esse soneto, porque eu entrei mais ou menos assim no espírito de Borges mesmo, naquela coisa de Borges, né? Borges é um grande animador para a poesia, é, inclusive com a prosa, inclusive com a que às prosa. vezes é altamente poética, né? Exatamente. É. Borges Não, os é um poemas grande dele guia. também, os poemas do Borges, os sonetos do Borges são magistrais. São, Esse soneto ele tem esse seu soneto ele tem essa, ele é altamente técnico, assim, ele é pura técnica e ao mesmo tempo ele é emoção ali o tempo inteiro. Ele vai muito, muito. trazendo a ideia, né? Mas assim dentro dessa técnica, né, ali que vai conduzindo com mão firme, é muito muito bonito. Mas o que eu queria extrair desse soneto não era isso. É justamente essa ideia me agrada muito sempre o pensamento de que nós conversamos com outros autores e outras autoras que já foram, né? A gente vai ter uma espécie de conversa contínua, que a gente conversa com Borges, conversa com Bilac, enfim, conversa com Drummond, conversa com Clarice, Com e certeza. tem os contemporâneos também. Você citou aqui um editor, o Enio, mas que tem uma presença como pensamento na cultura muito importante, como um interlocutor. Me ocorreu agora um amigo seu, que eu admiro muito também, que é o Rony Walter Jatobá. É, o Rony, grande figura. Eu É um espero que cara. ele esteja acompanhando, né? Eu mandei o convite para ele. Pois mas E ele falou muito bem de você quando ele viu Ah, o é? convite. Ele disse assim: o Nuno é uma figura maravilhosa, bem assim. Pô, legal.
Bacana. Foi uma surpresa quando eu encontrei pelo Facebook, aí troquei umas palavras com ele, que eu li o Rony Walter aos 13 anos ali, né, um livro que ele ganhou um concurso na antiga revista Escrita, era O Sabor de Química, Ah, ó, um livro séculos sensacional, atrás, né? Eu não 76. conhecia ele, eu vim conhecer bem depois. É um livro sensacional, uns contos assim, né? Bom, mas Ele é enfim, aí bom. aí nós temos a oportunidade de, ao longo da nossa vida, travar contato com os contemporâneos e essa conversa que a gente tem com os que já foram, a gente tem também com os nossos contemporâneos, essa conversa fica toda cruzada. Como é que essas conversas elas alimentam a sua poesia? Como é que esses diálogos foram e são talvez fundamentais para a sua escrita? E depois disso, É, três não, poemas. E depois disso, três poemas. eu, na verdade, tenho uma relação muito grande com poetas de hoje, Uhum, né? Não só poetas, né? Ficcionistas, pintores, artistas e tal. Não tem problema, eu conheci pronto. E descobri. O Rio de Janeiro me ajudou muito. uhum, Depois desse episódio do Ed Silveira, uhum, que foi através do Ivan Junqueira, que dessas coisas que acontecem também, quando ele conheceu minha poesia, uhum, ele aí imediatamente se tornou um grande amigo meu. A mesma coisa aconteceu com Alexei Bueno, né? E outros como o André Sefrin, eh, o Antônio Casequim. Então, esse pessoal que eu conheci fora da Bahia. A Bahia tem pessoas espetaculares. Tem um poeta chamado Floresvaldo Matos, que fez agora 92 anos de idade, que é um Aham. grande amigo meu, um amor de grande amigo pessoa, é um meu. poeta grandioso também. Ele é um grande Ele poeta. ele teve aqui no Não só concerto, grande viu, Luiz? poeta, ele é um ensaísta também espetacular. Também, também. Ele esteve com a gente em Publicou junho um livro de recentemente 2022. importantíssimo, É. Academia dos Rebeldes. É um livraço maravilhoso. Acabou de fazer 92 anos, mas parece um garoto. É. Eu acho ele muito mais novo do que eu, porque tudo para ele é a vida, e a vida é uma coisa bela para ele, né? Eu sou meio assim e tal, meio. Mas ele não, tudo ele comemora, tudo para ele é uma beleza, ele fica encantado, né? Então, uma coisa que o Miguel Sanches Neto disse uma vez, escrevendo a meu respeito, que eu tenho uma ligação de amizade com as pessoas, inclusive na literatura. Poemas dedicados, eu tenho um poema dedicado a uma porrada de gente. Tem gente que, para dedicar um poema a alguém, faz uma economia danada, né? Eu não, às vezes eu gosto de uma coisa, de uma pessoa, eu acho que está na hora de dedicar um poema, né? O poema nasce já praticamente encomendado para aquela dedicatória. Eu tenho um livro Então, esse dedicado a lado, mim. hein? Eu tenho Diga. um livro que também é dedicado a mim. Acho que é o Ricardo também, Ricardo Vieira, que está ali. Ah, o Ricardo, Você o dedicou a Ricardo. nós, a mim, mas é, Ao Ricardo, eu dia dediquei, de eu acho, um agosto. dos melhores poemas meus, que foi musicado, né? É, Virou canção. é o Elegia de Agosto, esse aqui. Ele está aí. Tá aí, tá presente, sim, Ricardo. O Ricardo tá aqui com a gente. Ricardo é um parceiro constante aqui do concerto, né? Com muita alegria, ele está sempre Ah, companhia. ele é um animador, né? É É um animador. uma Eu, figura ímpar aqui no Rio de Janeiro. Mas eu, eu, então, Rui, fale três poemas para gente, para a gente seguir em frente aqui. Então, eu vou pegar da minha nova antologia poética, esse catatal que eu publiquei lá na Patuá, se não me engano, 2017. Eu checo isso agora, 2017. São poemas, é uma antologia
que eu fiz com o rigor todo que eu pude e que tem mais de 300 páginas, 301 páginas, e o Eduardo Lacerda topou fazer o livro, né? Então, deixa eu ver aqui. Que tem aqui. Esse poema é mais antigo. Esse que ela lembrou aí é mais antigo. Eu dediquei ele há muito tempo atrás. Depois eu vou ler um poema para você, um poema seu para você, tá, Rui? Beleza. Tá difícil é de escolher. Ai, vamos lá. Eu não estou tendo a facilidade para pegar aqui. Mas daqui a pouco eu pego alguma coisa aqui. Tem um poema de amor aqui, de que eu gosto muito. Deixa eu ver ele aqui. Na página 107. Eu gosto muito dele. É um poema, não é um soneto, mas é um poema pequeno também, e metrificado, né? E também com rima. Campo de Eros. Amor, esta palavra acende uma lua no peito e tudo mais se esfuma. E testemunho, eis que amor deixou ferida cada coisa que tocou. E tudo dele fala, a mesa, a cama, como abrasa este hálito de chama. O bar, cadeiras, livros e paredes vivem, revivem, de fomes e sedes a corpos saciados. Tudo fala, tudo conta, só a boca é que se cala. Amor do extinto pássaro, o voo prossegue inexorável, mas perdoo eu essa lâmina que me escalavra, revolve em mim, em sua funda lavra, amor, restos de amor, gestos quebrados, enganos, mais amor, olhos magoados, e fúria e canto, e riso e dança e dor, e a quimera, e amor, 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 por toda parte, trucidado e em flor. Ah, isso. Eu acho que ele tem uma força aí, né? Vinha, você quer ler alguma coisa aí, né? Ah, vamos lá, então. A Sombra, tá? Esse poema, ele tá. Então, agora eu tenho que achar ele aqui agora. É Sob o Céu de Samarcanda, tá? Sombra. Eis então que de repente vi como ela se perdia, um pouco quando falava, ou quando nada dizia, outro pouco quando andava, ou quando apenas sorria, ou quando só me fitava, ou quando se ia. Ia-se assim, mais e mais, perdendo-se dia a dia, ano a ano, a cada sonho, amor ou melancolia. Perdia-se, mas uma sombra, e ninguém dela sabia, e acolhendo o perfume em que ela se ia. Sombra que vaga na sombra, docemente recolhia, no tempo, no sonho, o aroma em que ela se desfazia. E se desfez de tal modo, tanto se perdeu que, enfim, se um dia quiser se achar, só se encontrará em mim. Eu Adoro esse gosto. poema. Adoro esse poema. Tá. É, muito bom. É lindo, né? Sobre sombra. Foi difícil ficar. Eu fiquei aqui
tentando escolher algumas coisas. Eu até coloquei é, várias aqui, na verdade, mas é difícil, porque realmente é uma obra muito vasta, né? Olha, Eu aqui, Ricardo tô, Vieira está pedindo. Quer que ele cante? Cante. Canção matinal. é a canção matinal. Você tem aí? Tem aí? É isso que eu estou procurando aqui. É esse, né? Diz qual é o livro? Disse o Ricardo, Canção Matinal é uma obra-prima. Fiquei muito honrado e feliz ao me tornar muso do Rui. Se puder, É, o poema. eu acho que está Esse poema está no musicado. Elegia, não tá, Ricardo? Está em Diga Elegia. qual é. Você sabe o nome do livro? Se souber, Ele está mandando uns bilhetes aqui pelo. Tá. Então, Rui, hum? o Rui, eu acho que ele não fez o dever de casa de separar os 15 poemas. Eu peço para separarem pelo menos 15 poemas. O Nuno também, né? Canção matinal, hein? Achei aqui. Achou? Vamos lá. Página 162. Espera aí. A canção matinal. A Ricardo Vieira Lima. Eu, na verdade, sei esse poema de memória, mas para não haver risco de qualquer esquecimento, então eu abri Aham, aqui. Mas eu sei de memória. E virou música. Ele foi musicado por Duval Burgos, um compositor excepcional, aqui da Bahia. Acorda bem cedo o homem da casa de telha vã e abre janela e porta como se abrisse amanhã. E eis que a vida não é mais nem triste, nem só, nem vã. É doce, cheira a goiaba e brilha como romã orvalhada. E ele caminha, o homem, com passos de lã, para em nada perturbar a quietude da manhã. Já não há mágoas de perdas, nem angústias de amanhã, pois a alma que há na calma entre a goiaba e a romã é a própria alma do homem da casa de telha vã, que declara a noite morta e acende em si amanhã. Então, eu gosto muito dele, dediquei ao Ricardo, e foi musicado. Então, eu dedico muita coisa a muita gente, porque é o pessoal que participa, de certa forma, de minha vida, de alguma forma, né? Como leitores, como críticos, como amigos que gostam de poesia, que gostam de literatura. Então, eu vou dedicando coisas. Para mim, isso é uma maravilha. tem Tem, um. Você faz muitos poemas para Maria, né? Ela está em muitos poemas. Ela tá em tem muito Por lugar. exemplo, Agora, aqui é tem um, ó, interessante. Bilhete a Eu Maria. vou, já que você falou nisso, eu aqui, depois da canção matinal, há exatamente o soneto da Negra, que eu dediquei à minha mulher, Maria da Paixão. Soneto da Negra. A cor da suavidade é que a modula. Nela se abisma a luz e se revela, incapaz de alterar nada daquela penumbra que atrai, absorve, anula. Nessa paisagem que coleia ondula, como um rio ou mar, e é dela e ela, um vento violento me desvela, um animal que me trucida e ulula. O tom da suavidade não se altera, eleva um canto cálido e me diz que são garras de amor e é bela a fera. E assim, em carne rubra e cicatriz, entrego a cor profunda que me espera estes despojos em que sou feliz. muito bom. Você queria falar um, Suzana?
desses A poemas. Maria? É, A Maria? eu achei que você queria Tem um falar. aqui bonito, maravilhoso. Eu vou dizer para ele, tá? Bilhete a Maria. Desperto para teu corpo nessa noite madura. Desperto com o corpo. Aqui não há almas. A saudade é do corpo, e é corpo que se modula na memória do corpo, sem desconcertos de alma. Aqui é a maré do corpo, densa, respirando seu morno marulho, corpo a corpo, espessa harmonia, memória, corpo em corpo, tudo anterior à alma, esse sopro de intempéries. O despertar é do corpo, a saudade é do corpo. Na memória do corpo, é o corpo que se modula, quando em denso marulho espesso, corpo em corpo, desperto-me teu corpo nesta noite madura. Com o mesmo endereço. É lindo, né? Lindo, lindo essa o modo de repetir o corpo sem repetir, não é? É, É sempre um novo corpo, né? Que é uma habilidade fantástica, né? Rui? Que você também tem, né? Quer dizer, dentro do você, ritmo, você tem que ter obrigatoriamente, né? não é? Para você dominar o soneto, dominar a canção e dominar também o verso livre. Tem muita gente que escreve verso livre que eu digo assim, está parecendo um buquê de flores murchas jogado no papel. É porque Eu costumo dizer, Rui, que verso é livre não muito existe. difícil escrever verso livre. Não existe verso livre. O Não Não. verso livre é existe, livre. começa daí. É livre. Não existe, nunca Isso é existiu. ponto de guerra, mas assim, mas não, É, Quando, quando o sujeito pensa que está fazendo o verso livre, está fazendo besteira. não Ele existe. sabe que o verso livre tem uma medida, tem É, uma cadência, tem um ritmo, tem uma musicalidade especial. É necessita um muito difícil escrever controle, verso livre. necessita um controle rígido, né, para resultar num poema bonito, né? Mas É verdade. você falou uma palavra aí que puxou uma pergunta que eu já queria fazer e que eu vou introduzir com um poema seu, que eu acho magistral e que vai me levar a essa pergunta, que chama-se Soneto do Quintal, que você dedicou para Matilde e Mário, que eu infelizmente não sei quem são. Meus Ah, são filhos. seus filhos? Ah, então, pois é, então ficou, ganhou todo sentido agora. Que lindo. E você escreveu numa localidade chamada Monte Gordo, que é na Bahia, em Camaçari, né? Em É, março de 91. Então, está aqui. Ao recordar a moça, eu me comparo ao cão que vejo a interrogar a brisa. O que é mal comparar? Bem mais precisa é a mensagem de odores que o faro decifra. Então medito sobre o claro ser desse cão e invejo essa precisa vocação de existir. E ausculto a brisa e nada nela encontro. E paro de lembrar e pensar. Há mais profícuas ocupações. Exemplo, só olhando estar. Cão, nuvens, ramos, e dormindo um gato. E essas formigas, três, conspícuas, vestidas a rigor, deliberando em torno de uma flor de tamarindo. É sensacional isso. Tanto, não, é uma casa que nós compramos sim. lá em Monte Gordo Uhum, e depois a minha mulher ficou morando lá com os meninos. Eles eram uhum, bem meninos na época. E eu ia todo fim de semana, eu estava lá. E um dia eu estava na parte traseira da casa, uhum. tinha levado um caderninho, eu sempre levo um caderninho. Drummond diz que é bom um caderno para você tomar notas para não aproveitar nada. Drummond, implacável, mas eu aproveito. É. Aí, de repente, eu vi que eu estava num ambiente de natureza, né? E aí o soneto foi se formando, foi se formando. Como meus filhos estavam lá, eu dediquei aos dois. Eu gosto dele também. Não, esse soneto aqui tem aspectos técnicos assim que dá uma aula, assim, dá para dar uma aula de soneto baseado nesse teu soneto, baseada nesse teu soneto por conta de todo o virtuosismo técnico que tem nele, disfarçado, assim, é um virtuosismo disfarçado que só quem Sim, realmente é compreende claro, com a, certeza. a técnica vê, porque isso está
Porque os andaimes foram retirados, né? Os andaimes foram retirados, só está arquitetura. É, exatamente. Os Tô andames quase, estão fora. eu tô A quase gente, chamando o Rui para dar um curso de soneto na Estação das seria Letras. Hein? sensacional. Ensinar a escrever soneto, eu não sou capaz, não. Ah, você vê como é que é. A arte não pode ser ensinada. Ah, Ela tem que ser vivida, tem que ser absorvida, mas não pode ser. Eu dizia a meus alunos de letras, eu digo, eu estou aqui como professor de literatura. A literatura é uma arte, não pode ser ensinada. Nós vamos conversar sobre ela aqui, É né? isso, e, vamos, e fazia sucesso, o pessoal esse é adorava. o mote, Porque esse é o eles mote. ficavam invocados comigo, que eu dizia vários poemas de memória. Uhum. Citava e ah, se dizia de memória, eles ficavam com os olhos desse tamanho, porque não conheciam nenhum professor que fizesse isso. E acabei fazendo grandes amizades lá também. Você Essa, falando em soneto, quando fala em né? soneto, eu me lembro muito de Mário Quintana. Sim. Quando o Mário publicou Uhum. A Rua dos Cataventos, houve um choque. Uhum. Aquele pessoal pomposo de São Paulo, da USP da vida, então achou que aquilo não fazia muito sentido, porque tinha acabado esse tempo do soneto, porque tinha tido a Semana de Arte Moderna e o soneto tinha. Não fazia sentido o soneto. Não pararam para ler os sonetos dele. Primeiro erro. Uhum. Isso é um horror. E o Mário publicou um livro lindo, né? É um livro lindo de sonetos. E vieram com essa conversa fiada. Eu tenho uns problemas com certos professores e certos críticos. Eu sei que há bons professores e há bons críticos, mas tem uma turma incrível. Por exemplo, eu escrevi um ensaio de doutorado sobre Mário de Andrade. E lá eu citei um desses professores que escreveram o seguinte: tudo aquilo que Mário de Andrade pregou do seu conhecimento de arte e cultura só tinha importância para aquele tempo. Eu fiquei indignado, eu botei no meu ensaio, eu citei o cara no ensaio, eu É citei ele no complicado, né? ensaio, É complicado. porque é realmente. Você vê um cara como Mário Quintana, que também sabe escrever umas canções maravilhosas, e tem alguns poemas também, verso livre também, de categoria. Basta dizer a você, outro dia eu estava numa reunião na casa de Florivaldo Matos, e aí, lá para as tantas, alguém falou assim: Rui, que hora você vai dizer um poema aí? Aí eu parei assim e disse assim: vou dizer um poema aqui, depois vou dizer de quem é. E aí mandei, né? Da vez primeira que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo que não tem mais nada. Há de um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vi de corvos, chacais, ladrões da estrada. Ah, desta mão, avaramente adunca, ninguém há de arrancar minha luz sagrada. Asas da noite, aves do horror, voejai, que a luz, trêmula e triste como ai, a luz do morto não se apaga nunca. Aí ficou todo mundo. Claro que Floresvaldo sabia, mas os outros convidados, tinha vários lá, ficaram me olhando assim. Puxa, que coisa fabulosa, onde é que te arranjou isso? Mário Quintana. Que eu tive um prazer enorme de conhecê-lo pessoalmente, Ah, trocar um foi? aperto de Que mão com legal. ele, Que lá na ótimo. Rua da Praia, em Porto Alegre. Hum. Eu ia passando, foi quando eu ganhei o prêmio Cruz de Souza, aí me levaram lá de Santa Catarina para aquela feira do livro que tinha lá, para eu lançar o livro lá para mim. Antes de lançar em Santa Catarina, lançar lá o livro premiado. Eu ia passando, e aí então um dos da Fundação Cultural, aí me pegou pelo braço e disse assim, ui, sabe quem é aquele ali? Eu olhei assim, né, o cara, mais ou menos do meu top mesmo, que vinha andando assim, devagarinho. Ele disse, aquele é Mário Quintana. Eu digo, nossa senhora, você quer se apresentar dele agora? É. Aí fui lá, apertei a mão dele, e no meu livro que ela estava falando aí,
que deram a ela de presente, tem um poema dedicado a Mário Quintana. Né? E eu disse a ele, aí ele apresentou, olha, esse aqui é o poeta da Bahia que ganhou o prêmio Cruz de Souza e tal. Aí o Marcos, que maravilha, que bom, hein? Eu digo, eu tenho um poema dedicado a você. Um livro meu, ele disse assim, eu conheço, eu conheço. Pronto. Então, Hum. isso para mim foi uma conversa maravilhosa. Eu saí de Zura Minha Mulher, disse, parece que foi outro prêmio que eu estou ganhando aqui. Maravilhoso mesmo. Eu tenho a maior admiração por ele. É um poeta que é pouco reconhecido assim nos círculos mais cultos da poesia, assim, desmerecem o Mário Quintana como uma coisa, como um poeta menor, né? Eu vejo muito isso. Isso é pura besteira, né? Não Eu, é, Eu eu já vi, achei, eu já vi Vinícius de Moraes ser chamado de poeta menor. eu isso. achei, viu, Rui, o poema que você dedicou ao Mário. Quer que eu leia? Eu vou ler, tá? Vou me atrever. Lê, Tá. Suzana, por favor. Eu Bilhete a, dediquei a quem? bilhete ao Mário Quintana. O Mário Quintana. Leia, leia aí. Bilhete a Mário Quintana. Hoje eu estou me metendo a beça, né? Tá ótimo Na também. leitura. Não, é uma Porque, maravilha. olha, eu vi que o Você, Rui não você é fez o sempre dever de bem-vinda. casa. Ele não separou os 15 poemas que a gente pediu, viu, Nuno? Ah, Olha só. mas essa dinâmica está Não fez o maravilhosa. dever. Hã? Aqui está maravilhoso, está parecendo uma mesa de bar aqui, a gente está É, tão barato, né? tá Olha gostoso. só. Bilhete a Mário Quintana. Cuidadosamente, o anjo do computador enumera os meus pecados. E eu, que há muito me perdoei, enquanto os amigos pedem outra cerveja, pago mais uma prestação de um sítio em Aldebarã. Eu vou ler de novo que eu li mal. Cuidadosamente, o anjo do computador enumera os meus pecados. E eu, que há muito me perdoei, enquanto os amigos pedem outra cerveja, pago mais uma prestação de um sítio em Aldebarã. Porque a palavra Aldebaran eu vi num poema de Mário Nuno Quintana. adora essa palavra. E ficou na minha cabeça. Quando eu escrevi o poema e falei Aldebaran, tinha que dedicar a Mário Quintana. Essa, É o essa homem de palavra Aldebaran. sozinha é uma música, né? Esses Aldebaran. conceitos sobre autores é um problema sério. Viu? Eu conheço muita gente aí que é badalada, e eu não suporto. É, Né? Tem uns que eu tiro assim 3 ou 4 poemas e acabou. é E isso. não, todo mundo acha, mas ele é um grande poeta. Tá, eu não vou dizer que não seja. Eu não vou entrar nessa discussão, não me interessa essa discussão. Quando eu era mais novo, eu brigava. Né? Então, com concretistas e companhia, eu brigava até um dia que me apresentaram Alexei Gomes. Você vai conhecer agora um cara que odeia os concretistas mais do que você, Alexei. Ele é ferrenho, ele é ferrenho, ele é ferrenho. Ele é É, do, né? Mas o mundo é vasto, vário, e ainda bem que existe a democracia, porque a gente pode gostar, pode não gostar, Isso. pode conviver, coabitar, e vamos tocando a vida, porque eu acho que uma das qualidades, nosso tempo tem muitos problemas, mas uma das qualidades é a possibilidade da coexistência de coisas muito diferentes e que às vezes a gente Também descobre acho. um diálogo entre coisas muito diferentes, né? Algum traço comum em Também meio a acho. tantas oposições, né? Então é essa verdade. diversidade ela acaba sendo positiva. É, já não Essa existe questão de mais. ser nordestino e morar no Nordeste, Hum. que é um impedimento, e é até hoje, mas no meu caso eu consegui passar, mas de qualquer forma as pessoas demoram para poder reconhecer alguma qualidade em você. Porque é o cara lá da Bahia, agora não sei o quê, coisa e tal. E aí fica complicado. Quando eu ganhei o Prêmio Nacional de Poesia Cruz de Souza, eu já tinha, porque eu tinha 2 livros publicados pelo Ente Silveira, um de crônicas e um de poemas, que tinha saído em 79, eu ganhei o prêmio em 81. Mas quando abriram o pacote lá, rapaz, o que foi que houve aqui? Que O que foi? foi? O que foi, Rui? Algum problema? Parece que eu saí.
Não, Não, não saiu, estamos tá te vendo bem. bem. Estamos te Estamos vendo. ouvindo bem você, tá? Está ouvindo, né? Aqui eu estou na parte inicial, iniciar a reunião. Ah, pode ter, às vezes abre uma aba por sobre, minimiza essa aba, que deve aparecer a tela com as imagens, com os Agora fotogramas. está entrando na reunião. Tá, Ué, pronto. Mas nunca saiu. não saiu, você está aqui com a gente. Você está entrando, mas nunca saiu, viu? Mas Fica essa tranquilo. questão do Nordeste Agora eu estou visível aí? Tá, tá tá visível. visível, tá Tá tudo bom, certo. Mas tá. essa questão da Agora vocês é distância que sumiram. É que a Ai, sua meu tela Deus. deve estar minimizada, porque eu estou olhando no seu óculos, está a tela azul. é isso, deve estar na barra inferior. Isso. A Camila tá com um olhar para ver quem Tá furta vendo? joias. A Camila é ninja. A Camila é ninja. Eu quero saber o seguinte: o que é que eu faço aqui para pegar vocês aqui? E na barra inferior, bota o mouse, Isso. o cursor do mouse na barra inferior, deve estar ali o ícone do zoom, que é um Z e um M, uma bolinha azul com Z e um M. Não está, não? Não, não Oi? tem, não tem isso, não. Não? Não tem uma bolinha azul com Z e M na barra de baixo? Esse rodapé da tela? Não, esse negócio aqui está sem rodapé. Ah, então vai ver Só que se tem eu que voltar, né? voltar como? Eu não sei como foi que eu saí. Não, Vou tentar entrar em alguma coisa. você está aqui com a gente. Tô em- Ah, agora ele saiu. Vai ter que voltar. Camila, fala com ele pelo WhatsApp, por favor. Só um minutinho que eu vou dar só Ou uma liga. pausa aqui, peraí. Ou liga, né? Pois é. Estou falando aqui, que enquanto você voltava, já que eu comecei, vou terminar. O seu soneto do Anjo de Maio, que também Longe eu acho demais. magistral, assim, tanto pela beleza, pela junção entre a beleza e a técnica dele, né? Então, soneto do Anjo de Maio. Então, em maio, um anjo incendiou-me. Em seu olhar azul havia um dia claro como os da infância. E a alegria entrou em mim e em sua luz tomou-me o coração. Depois, suave, guiou-me para mim mesmo, para o que morria em meu peito de ouvido. E a noite fria fez-se cálida, e a mágoa desertou-me. Já não eram as cinzas sobre o nada, mas rios e ventos e árvores e flamas e montes e horizontes sem ter fim. E a vida era a vida de volta, resgatada e nova, e para sempre, pelas chamas desse anjo de maio que arde em mim. É É, muito bonito isso também o pessoal Oi? destaca muito. É, eu fiz tinha feito aqui uma seleção de poemas seus, né, para poder conversar com eles, e esses que eu tenho falado são os que me assim mexeram mais comigo. Mas eu queria voltar que eu tinha falado, você tinha mencionado numa resposta, Rui, a palavra endereço. E aí eu li aqui o seu poema, aquele poema que você fez para os seus filhos, que termina com as formigas meditando sobre um tamarindo. E eu queria saber, Rui, como é que a Bahia, o que a Bahia adiciona de tempero na sua poesia? Como é que a Bahia está presente nos seus poemas? Está, mas eu queria saber de você. Está. Principalmente o interior. Eu passei a minha infância em Poções, minha adolescência em Jiquié. Só em 1961 é que voltei para Salvador. Eu nasci em Salvador, Uhum. mas fui para Poções com 3 anos de idade. Então, a magia de Poções e de Jequié são duas coisas muito fortes. Né? É a memória, aquela memória mais rica, vamos dizer assim, da infância e da adolescência. Mas Salvador tem também. Agora, eu não sou um cantor de Salvador. Né? Não vivo falando em Salvador, isso e aquilo, coisa e tal. Mas muitas vezes eu falo no mar, falo assim, tudo isso é Salvador, né? Então, tudo isso participa. Porque o que acontece é o seguinte, que arte
é vida. A arte não é um projeto exterior, é algo que é interior. Então, quando você escreve com esse ser interior. E as coisas que são exteriores, ou pelo menos aparentemente, tornei a sair daqui, voltei. Não, escuta Eu não sei o barulho. que houve aqui. Eu estou fazendo besteira aqui, eu acho. Maria da Paixão Neres de Souza, minha mulher, entrou Não, agora. você está com a gente aqui, você está com a gente aqui. Tá. A vida e literatura, para mim, são a mesma coisa desde a infância. Para mim, desde a mais remota infância. Eu me lembro que eu, menino, depois também, quando eu era menino, eu descobri uma coleção fabulosa na casa de meu avô paterno, que era, que se chamava Tesouro da Juventude, aquela coleção em vários volumes. Eu li aquilo tudo, cheio de poetas, cheio de histórias, cheio de informações gerais. Eu adorava aquele negócio, aquilo me enriqueceu muito. E tinha também os livros, que já tinham na casa de meu pai, e depois, aos poucos, também foram chegando, e tinha um cara chamado Monteiro Lobato, porque eu me apaixonei por Monteiro Lobato. Né? Eu li tudo de Monteiro Lobato, e tudo que ia saindo eu corria atrás. Né? Ficava enchendo o saco para me comprarem para mim. E me ajudou muito, porque Lobato revolucionou, né, a história infantil no Brasil. E tinha umas coisas que ele fazia que nos levavam para outros mundos, como para a Grécia Antiga, né? Os 12 Trabalhos de Hércules. Há pouco tempo eu reli aqui, que eu comprei essa coleção para meus filhos aqui. E tem os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. E aí eu reli há pouco tempo, que é uns 3 ou 4 anos atrás. E me sentindo muito bem com aquelas histórias dele. Enfim, foi a leitura e outra coisa, né? A presença do meu pai. Meu pai era um intelectual do mais alto nível, grande leitor de tudo, de filosofia, de ficção, de poesia. O poeta preferido dele era Fernando Pessoa, e foi por isso que eu fui para Fernando Pessoa ainda adolescente, por causa do meu pai. Meu pai uma vez me disse: "Ah, você?" Eu disse: "Não, eu estou lendo poesia, coisa e tal." Ele disse: "Que poesia você está lendo?" Aí eu disse: "Não, eu estou lendo aqui, eu li Castro Alves, li não sei o quê." Aí ele disse assim: "Não, estou perguntando sobre outra poesia." Entende? E aí, pronto. Era Fernando Pessoa que ele queria que eu fosse visitar, né? E eu fui. E até hoje, Fernando Pessoa é muito presente na minha cultura e na minha poesia. Né? A gente vai e não consegue sair, né? A Pessoa gente é. está É, a gente está sempre ali, né? Está sempre retornando a ele. eu li essa última biografia de Pessoa, que Uhum. saiu agora, de como é o nome dele? Zenit. Isso, é. É o Zenit. Eu fiquei encantado com essa biografia, porque você penetra muito mais no mundo de Fernando Pessoa. Né? É, eu, O eu homem não li Fernando Pessoa. ainda, tô querendo Né? É comprar. É. espetacular. Por causa dessa leitura, eu escrevi e coloquei num livro meu de poema, que está numa editora do Rio, mas estão dizendo que vai sair em 2025. Né? Espero que saia. É, chamado O Poeta. É como se Fernando Pessoa estivesse falando dele. É um poema longo. Que legal. E eu fiz porque eu li essa biografia. Ah, que Se eu não interessante. tivesse lido essa biografia, eu não poderia escrever esse poema. Uhum. Fernando Pessoa falando dele. Né?
sem dizer nome, sem nada. Mas, de vez em quando, sai um verso dele no meio Entendi. desse poema. Né? Emerge um Pois, verso da própria é, pessoa. e ele diz assim, um amigo meu escreveu que... Aí lá vem um poema Uhum, do Campos, né? E aí vem outros e outros, né? uhum. E eu gostei muito no final. Eu mostrei a meu filho é um grande leitor, viu? Ah, que E bom. compositor também. É um leitor poderoso. E, e aí ele disse que gostou muito e tal, e emprestei o livro a ele. O livro está na mão dele lá em Brasília. Mas é uma preciosidade esse livro. Mas, Rui, então, infelizmente, eu tenho que ser portador de boas e más notícias aqui, né? Esse papel aqui é complicado às vezes. Esse momento é sempre um momento difícil, que dizer que nós estamos indo aqui chegamos aos 10 minutos finais do concerto. Isso aqui está uma delícia, como eu disse, está parecendo a mesa de um bar, que a gente está trocando aqui umas ideias, está um Pois papo, é, e é isso mesmo, né? Mas é né? assim É uma mesmo, conversa. conversa. E aí, mas infelizmente existe o tempo limitado do Zoom, né? Enfim, a gente tem que se moldar a ele. Então, eu queria pedir para você falar os três poemas finais desse concerto. Mas antes eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta específica. Queria saber que tem um grande admirador seu aqui, que é o Ricardo Vieira Lima, que É, é seu leitor e admirador. Queria saber se o Ricardo quer falar alguma coisa, grande amigo. né? Se o Ricardo tem aqui alguma coisa para questão específica para colocar. E aí, na sequência, eu gostaria que você falasse três poemas. Eu vou guardar as tantas perguntas que ainda me restam para um papo que eu espero que aconteça pessoalmente. Quando você vier ao Rio, né, Rui? Ou eu for à Ou a Bahia, gente for à Bahia, né, porque Salvador, a né? Bahia é um lugar que eu adoro. Eu já estive na academia, Também, imagino. estive na academia baiana uma vez lá assistindo umas palestras, foi muito bom, uma das minhas idas à Bahia. Acho que o Ricardo, não sei se ele É, eu sou um acadêmico curioso, porque eu, primeira vez fui convidado para a fundação da Academia de Letras de Jequié, onde eu vivi, né? Muito Uhum, tempo, e não podia dizer que não ia, fui. uhum, Na volta, depois de algumas batalhas campais que aconteceram, uhum, eu nunca me candidatei, nunca pedi um voto em minha vida. Aí me elegeram para a Academia de Letras da Bahia. Quando foi o ano passado, eu estava em Brasília, por acaso, no apartamento do meu filho, quando chega um telefonema de Brasília para mim. Aí eu falei com ele, meu filho, isso é de Brasília, aqui é de Brasília. Eu resolvi atender. Aí era o presidente da Academia de Letras do Brasil, me fazendo a proposta, perguntando se eu aceitaria, se eles me elegessem para a Academia de Letras do Brasil. E eu digo, olha, na verdade, nunca batalhei em academia nenhuma, né? Mas, se vocês estão me convidando, e se tem gente aí que acha que eu mereço ser eleito, eu não vou faltar com a educação e dizer que não aceito. Né? Para mim, eu acho até que é uma coisa honrosa e tal. Eu aceitei. E hoje sou também da Academia de Letras do Brasil. E Ivan Junqueira queria me botar na Academia Brasileira de Letras. Ele era o presidente da academia. Mas disse que eu tinha que ficar lá pelo menos uns 6 meses para fazer a campanha. Eu digo, Ivan, você se esquece que eu trabalho pois é. lá na Bahia. Eu sou professor, como é que eu vou largar os alunos lá 6 meses para fazer campanha para a Academia Brasileira? Eu nunca fiz campanha para academia nenhuma, não vou fazer para a Academia Brasileira de Letras, né? Ficar atrás de acadêmico, bajilando acadêmico, pagando almoço para acadêmico, jantar para acadêmico. O que é que o pessoal faz? A gente entra com facilidade. Por isso, eu não faço. Então, então estamos terminando, né?
Uhum. eu gostaria que você falasse 3 poemas aí para a gente, Para e aí eu vou terminar. passar para a Suzana. Eu vou ver o que é que Muito eu triste, encontro porque aqui. esse papo aqui, eu queria, se tivesse cerveja aqui na mesa, então a gente ia entrar pela noite aqui. Aí É, fosse ao cerveja é vivo. uma coisa que o Rui gosta muito. Então, Acabei caindo no soneto do quintal aqui, mas ele já disse O aí. cachorro aí. Onde é que mas está esse cachorro, eventualmente gente? você pode falar com a sua leitura, né? É uma leitura diferente. Eu vou dizer um poema Né? que eu dediquei ao Rony Walter Jatobá. Tá bom. Canção de Depois de Tanto. Muito bonito. Vamos beber qualquer coisa, que a vida está um deserto e o coração só me pulsa coisas do ido e do incerto. Vamos beber qualquer coisa, que a lua avança no mar e assalobra os fantasmas que eu não quero visitar. Vamos beber qualquer coisa amarga, rascante, rude, brindando sobre o já frio cadáver da juventude. Vamos beber qualquer coisa, o que for, vamos beber, mesmo porque não há mais o que se possa fazer. Uhum. Que é o Rony é meu companheiro de bares e Uma figura especialíssima. tenho uns poemas aqui. Eu tenho um poema, vocês estão me ouvindo aí? Sim, Vamos? sim, vendo bem. Bem, Eu tenho um poema antigo, né? Que depois ele se modificou em outros poemas com essa mesma temática. Eu acabei fazendo mais uns 3 ou 4 poemas com a mesma temática. A Menina e o Anjo. Eu era menino em Poções e via voltando da escola, passo na porta da igreja e tinha uma menininha num caixão branco, uma garotinha, né? Esperando a hora do enterro. Aquilo me abalou. Eu tinha o quê? 10 anos de idade? Ou 8, 9, sei lá, uma coisa desse tipo. E isso me impressionou para a vida inteira. Então eu escrevi esse poema, que é de um livro chamado A Cidade e os Sonhos. A Menina e o Anjo. O que fazia o teu anjo da guarda que te deixou ficar assim, branca, branca, nesse vestido branco, nesse caixão tão branco que me dói nos olhos há tantos anos? Em que se distraía ele, o anjo, enquanto baixava esta palidez que te apagou as cores? Como me descoloriu a alma quando te vi em tua brancura à porta da igreja branca. Onde estava ele, o omisso, a quem eu diria as mais terríveis palavras se o encontrasse? Palavras que afinal seriam inúteis, sem sentido, pois todos os anjos, principalmente os da guarda, são assim, por sua própria natureza, que é a dos deuses, para os quais nada significa uma menina branca vestida de branco num caixão branco, e menos ainda um homem que a recorda desde a infância, que nunca deixou de vê-la por toda a vida, na mesma tarde cinzenta, cinzenta, com um sino tocando e um sol escasso, pondo um ouro fosco e frio nos telhados. É um poema dramático lindo, bonito. e, e esses poemas, eu não sei aqui, já está marcando, a gente já viu, tal, abrindo meus poemas.
Eu vou ler aqui o soneto do amigo morto. Esse foi um grande amigo que eu tive. E que morreu, em 2016. Soneto do amigo morto. Amário Vieira da Silva, em memória. Abre o vinho e nos serve o amigo morto, e brindamos com doce alma de Porto. Rico de vinho sempre o amigo morto, da Argentina, do Chile, França e Porto. Tão jovem que ele está, bebo do Porto, fitando com ternura o amigo morto. Corado, alegre, o claro amigo morto, presta homenagens às marés do Porto. Um cálice e outro, o amigo morto segue em viagem aos portos que há no porto. Tão bem vai navegando o amigo morto, que sorriu, admirando-o porto a porto, perguntando-me, à luz da alma do porto, se acaso não sou eu o amigo morto. Ele sempre que ia para os nossos almoços levava uma garrafa de vinho do Porto. É, então está faltando um, né? Faltando um poema. Então eu vou ler este aqui, que caiu agora. Aliás, tem dois pequenos. Pode Eu vou ser. ler um mais antigo, que é o Bilhete a Manuel Bandeira. É o seguinte, em 1964, eu, grande admirador de Manuel Bandeira, sou até hoje, escrevi um livro sobre ele, escrevi uma canção para Manuel Bandeira, e mandei para o endereço dele, que eu tinha achado não sei onde, no Rio, e algum tempo depois chegou a resposta dele. Para mim foi uma coisa emocional. E, a carta dizia o seguinte: Espieira Filho, muito me sensibilizou a sua canção para Manuel Bandeira, assim como as amáveis palavras da carta que a acompanhavam. Tem uma pasta para os versos escritos en mon honneur. Os seus vão para ela e figurarão entre os mais bonitos. Receba um abraço de agradecimento do velho bardo Manuel Bandeira. Muitos anos depois, essa carta é de 5 de novembro de 1964. Muitos anos depois, eu escrevi Bilhete a Manuel Bandeira. Foi há mais de 40 anos que chegou esta pequena carta em que agradecias e elogiavas meu poema em tua honra. Coisa simples, não mais que ingênua canção da lira dos 20 anos. Que vasta e funda emoção despertaste em breves linhas de humildade suave e calma no que contigo fazia de há muito seu curso d'alma. Este que agora relê tua carta na moldura, numa tinta quase vaga, porém intensa em ternura. Passou o tempo, levou vidas, a tua, a de meus pais, mas não a poesia que ainda flui do teu ao meu coração. Sua homenagem a Manuel Bandeira. E de muitos anos depois, eu estava em São Paulo, inclusive, hospedado com o Rony Walter, em 2007. Eu estava fazendo um tratamento dentário com a Ida, a mulher dele, uma colocação de dentes, essas coisas próprias. E aí eu escrevi São Paulo 2007, com epígrafe, Garoa do meu São Paulo, MDA, Mário de Andrade. E é uma cançãozinha que é assim: Nesta tarde paulistana,
Garoa em toda a cidade. Um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro, mulato. É Mário de Andrade. Vem mais alguém. É um pobre desses tantos da cidade. O pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre. Passa, e é Mário de Andrade. São Paulo que nunca amei, amo como outra cidade, a que só se pode ver na garoa que cintila no olhar de Mário de Andrade. Garoa, guarda o poeta Mário de Andrade, saudade. Este é um dos meus maiores ídolos, Mário de Andrade. Ele Maravilha. morreu quando eu estava nascendo, né? Mais ou menos na mesma época. Eu nasci em 42. Eu estava me tocando aqui, me dei conta de que a Bahia tem uma presença marcante aqui no nosso concerto, né, Suzana? Já tivemos aqui o Muito. Floresvaldo, agora o Rui, tiveram aqui dois poetas jovens muito bons aí, uma poeta e um poeta jovens aí da Bahia, que é o Alex Simões, não sei se você conhece, é um poeta muito interessante. Mas é claro que eu conheço, foi minha aluna, A lá Clarissa no Estudo de Macedo, a Letras. Clarissa Macedo e o Alex É minha Simões. amiga. A Ah, Clarissa é viu? maravilhosa, uma poeta incrível, né? Eu tenho um soneto dedicado a ela. É, Olha, que que coisa, né? legal. Eu quase não a vejo, porque na Bahia quase ninguém vê ninguém. e Então é uma loucura. Eu moro uma muito pessoa longe também, também. uma pessoa que eu gosto muito, assim, admiro muito a Clarissa. Ela é. Mas antes de passar para a Suzana, Rui, Suzana, pintou uma pergunta aqui do Ricardo que Uhum. tá, aí eu vou pedir que você responda, Rui, brevemente, porque a gente já está com o tempo afunilando mesmo, e aí eu passo para a Suzana. O Ricardo Vieira Lima diz: primeiramente, devo dizer que fiquei muito feliz e honrado por ter escrito o prefácio deste A Invenção da Poesia e Outros Poemas. É verdade. Intitulei o prefácio Poesia do Sonho e da Utopia, pois considero esses dois aspectos, sonho e utopia, duas características fundamentais da sua poesia, né? Rui, ao lado de uma certa carga de melancolia, nascida, a meu ver, a partir da criança morta, tema recorrente de Rui. Essa união de aparentes opostos, na minha opinião, define a poesia de Rui. Gostaria de saber se ele acha o que ele acha dessa hipótese formulada por mim. Sobre o poema da Menina Morta, Não, de sua poesia unir esses aparentes opostos. O sonho e a utopia e a melancolia. De um lado, o sonho e a utopia, do outro lado, a melancolia, né? Essa união desses essas aparentes. coisas todas, na verdade, ele tem razão, porque essas coisas todas são da vida. Essas É, coisas são da poesia, essas coisas são das artes, essa coisa é do cotidiano. Né? Eu só escrevo sobre coisas da vida. Tudo isso faz parte da vida. Uma vez disseram, alguns críticos disseram, que eu sou um poeta da memória. Ora, aí eu pergunto sempre, e qual não é? Né? O que é que se faz sem a memória? Sem é, memória, eu escrevi, estou esperando a edição de um livro de memórias meu. E eu discuto essa questão da memória nesse livro, o livro de memória. Eu acho que sem memória o ser não existe, o ser humano não existe sem memória. Né? Ele não existe, sem memória ele não é nada. Né? E recentemente eu escrevi um soneto para um futuro livro, e que eu termino dizendo assim, que sem memória o homem não é nada. E não é nada mesmo. Então, essas coisas que são aparentemente opostas e diferentes, todas elas fazem parte do mesmo núcleo da vida humana. Todas. E você tem que ter esse sentimento de todas. Senão você não consegue fazer arte. Não consegue. Vai ficar o tempo todo tentando fazer e não vai conseguir. E isso eu vejo muito por aí afora. Infelizmente. é Né? isso. Mas para a nossa sorte, existem as pessoas que não são assim, como é o seu caso, que fazem esse amálgama, né, entre Não, vida e mas arte, eu acho que e a é, partir disso é é, que a gente tem a arte como algo realmente pulsante.
né, em nossos dias. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a vocês todos aí, e agradeço também aos outros que foram ver essa apresentação. Estamos aqui nos E fico acompanhando. muito contente com esse convite de Suzana. Há muito tempo que ela vinha dizendo: falta convidar a Rui, falta convidar a Rui. Pois é. Eu nem me lembrava mais. Quando foi recentemente, ela aproveitou uma brecha e me convidou. A gente Suzana é está uma grande tentando amiga, encaixar aqui até que uma grande apareceu o amiga. momento. É isso aí, Rui. Muito obrigado, Suzana. Rui, E eu que Então, agradeço a vocês todos. Rui, Tchau. obrigada em nome do Instituto Estação das Letras, querido. Obrigada por esse momento, né, da gente com a sua poesia. Eu queria me despedir de todos aqui lendo um poema seu, tá? Que diz assim: a canção, ele é bem pequenininho, é uma joia, uma coisinha para vocês saírem com a voz do Rui Espinheira Filho. E diz assim: canção, morri de pena de ti, porque foi tudo outra história, não a que hoje poderias viver em minha memória. Coisas da vida, outro conto se contou então, e enfim, vejo que foste feliz, morro de pena de mim. Que maravilha, né? Rui, o pessoal tem que ler mais o Rui Espinheira Filho. Eu trouxe aqui, é tanto livro, olha só, vou mostrar aqui uma pilha, tem mais outra pilha. É assim, e eu fiquei aqui assim, tentando ver o que eu podia ler, enfim. Então, procurem, né, a obra do Rui Espinheira Filho, vocês vão encontrar certamente. Alguns livros pela editora Record e outros, agora, mais recentemente, pela Patuá, né? Pela Patuá. Bertrand Brasil também é outra editora que publicou o Rui algumas Editou vezes, 5 livros meus da Bertrand Brasil. publicou algumas vezes, né? E é o nosso grande poeta baiano, né? Assim, sem dúvida, tá? O Rui figura entre os nossos grandes poetas aqui. Se a gente tivesse que fazer um mapa, né, da poesia brasileira, das regiões, certamente na Bahia estaria o Rui, né, como um dos expoentes, né, da poesia brasileira do século XX e XXI, que continua a publicar sem parar. Ele viveu para a poesia. Está aí um poeta que viveu para escrever, né, Rui? Você vive para a literatura, é uma vida dedicada à literatura, é uma coisa maravilhosa. Quero aproveitar para dizer ao Nuno, para pegar por aí, alguém deve ter aí, tem porque correspondeu comigo aqui, meu e-mail, e me manda uma palavra para eu pegar seu e-mail, porque depois eu quero pegar seu endereço para te mandar eu alguma também coisa. quero lhe mandar alguma coisa. Vamos fazer. Meu e-mail é muito fácil, é nuno.raul@gmail. É o meu nome, nuno.raul@gmail. É facilzinho. Deixa eu copiar aqui. Parece Nuno, e-mail de marqueteiro, que faz assim, tchum, é curto e grosso. nuno.raul@gmail. A ponto, Gilca diz assim, ó, e continua produzindo muito e com a qualidade de sempre. É isso Isso. aí, Gilca. É o Rui Espinheiro Filho, ponto al, arroba Arroba gmail. Gmail, é simplesinho, simplesinho. tá Tá bom? certo. Vamos trocar endereço, que eu vou também lhe mandar. É isso, Tá? é E a isso. É isso que eu Maria, quero. um beijo para Eu acho Maria, que a querida, gente tá? tem Tá. que dar continuidade às coisas, né? Sim. Dar Uhum. continuidade. A coisa Olha, não se lembrando da perder. continuidade, o IEL faz 29 anos agora em abril, tá? Pô, Foi um projeto a que a gente deu continuidade, tá? maravilha, né? Maravilha. Fazer a nossa divulgação aqui, tá? Gente, é Olha, isso aí, viu? Um beijo, Rui, beijo para todos. e- Olha, Lila Maia, maravilha. poeta, você tem que ler também. Lila Maia, não esqueça desse nome, Rui. Vai buscar aqui na estante virtual. Ela está sem livro novo ainda, mas em breve, se Deus quiser, publicará a sua obra. Estou torcendo por isso, A tá? Lila já tem que ter uma obra reunida, né? Pois é, tem que Nós ter, temos sim. que Eu estou preparando a obra reunida, está com mais de 1000 páginas. Pois é, Aí está E difícil um de. poema atrás do outro. tem que Mais ser de em mil páginas. E dois sem Quem é que vai volumes. volume, editar isso, rapaz? Não Volume vejo um, quem vai volume editar 2. isso.
É? Volumes, né? 4 volumes, assim, né? Eu Para não vou querer ficar. editar jamais. Tem Quem o sabe? Eduardo lança, Eduardo lança. Gente, Gente, Tchau, beijo. tchau. Foi um prazer beijo enorme. para todos. Cumprimento Beijo, todo Camila. mundo. Beijo, Tá? obrigada. Todo mundo. Adriano, querido, está sempre aí conosco, tá? O Ricardo, Denise Gauss está aí, querida. Gilca, Lorena, também, baiana, Lorena da Bahia, não é? É isso aí. Um beijo para todos. Beijo. Elias, beijo. Kátia.